Nos últimos anos, a polarização política tem se acirrado cada vez mais e furando diversas bolhas. Em 2018, o mestre Moaduka Katende foi assassinado com 12 facadas pelas costas após o primeiro turno das eleições. Vemos famílias inteiras divididas, amizades de anos entrando em conflito e até mesmo em aplicativos de relacionamento tem opção para colocar em qual espectro político a pessoa se encontra e facilitar a escolha de um parceiro ou uma parceira com a mesma linha política que a sua. A polarização política também chegou em espaços religiosos. Em suas comunidades, judeus e evangélicos que se opõem aos discursos de ódio proferidos por setores da direita e da extrema-direita têm muitas vezes a sua identidade e a sua fé invalidada. Não é incomum que a gente veja isso tanto na comunidade evangélica quanto na comunidade judaica, por isso esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas ligados à cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do IB. E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Hoje a gente está entrevistando Igor Sabino, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba, é líder do The Philos Project no Brasil e autor do livro Por Amor às Patriarcas, Reflexões Brasileiras sobre Antissemitismo e Sionismo Cristão. A gente também vai entrevistar a Cristina Vital, que é socióloga do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Ela também é coordenadora do LEPA, é editora da revista Religião e Sociedade e colaboradora do IC, Instituto de Estudos da Religião. Muito bem-vinda, Cristina. É um prazer você estar aqui com a gente nesse episódio do Eu Com Isso. Estou muito ansioso para te ouvir aqui. Prazer enorme para mim aí, João, também contribuir aqui com vocês nesse debate super importante, quente, inflamado, que a gente precisa falar sobre ele. Muito bem-vindo, Igor. Prazer estar aqui. Olá, pessoal. Prazer é todo meu. Eu sou um ávido ouvinte do Eu Conheço e sinto-me muito privilegiado de estar aqui com vocês hoje. E já chutando o pé na porta, assim, do direto, a partir de que momento eu acho que a gente pode perceber esse acirramento, essa polarização política dentro dos espaços religiosos e dos espaços comunitários na qual essas religiões estão inseridas. E assim, a gente sabe, as pessoas têm suas opiniões políticas, filiações partidárias, mas parece que nos últimos anos essas manifestações e essa polarização vem sendo cada vez mais evidente. Dá para colocar que a eleição de 2018 foi um divisor de águas para esse movimento? Ou essa divisão já acontecia anteriormente e a gente não percebia? Olha, João, eu acho que as duas coisas ao mesmo tempo, porque essa divisão no interior das comunidades, ela já acontecia, se a gente fizer um corte aí, a partir da ditadura militar no Brasil, naquele momento a gente viu uma divisão muito significativa no interior da Igreja Católica, das denominações protestantes, também relativas a esses atores que eram mais alinhados, digamos assim, ao regime naquele momento, né, o sistema naquele momento, e os que se contrapunham e se reuniam em torno, seja da teologia da libertação na Igreja Católica, seja da missão integral entre evangélicos, né? Então, isso já era um movimento importante nas comunidades e isso foi num crescendo, né? Posteriormente aí à redemocratização, vários desses evangélicos, chamados assim evangélicos progressistas ou evangélicos à esquerda, tiveram reunidos em diferentes grupos na sociedade, né? A gente pode pensar no MEP, que era um movimento evangélico progressista, que eu acho que é um movimento muito importante, que ganhou uma grande visibilidade, mas outros vários movimentos aconteceram, reunindo jovens, a Rede Fale, outras várias, né, grupos se organizaram, marcando um lugar, assim, digamos, nesse espectro político e religioso que se afinava com as pautas da justiça social, da contraposição ao sistema capitalista. Então, isso já estava no seio cristão, digamos assim, e acho que na comunidade judaica também isso se colocava, tá? Isso para fazer um corte mais recente. E acho que a partir do segundo governo Dilma, ali, 2014, o processo das eleições foi muito significativo em torno disso que a gente vem acompanhando nas igrejas evangélicas, principalmente, né? Com uma divisão ali muito significativa já de lideranças que faziam um apoio crítico a Dilma e vários outros que fizeram apoio ao Aécio Neves naquele momento. E essa cisão
ela foi se amplificando, né? E a gente teve um apoio muito significativo de políticos evangélicos da frente organizada ali na Câmara Federal ao impeachment da Dilma. Ali foi um momento, eu acho que para os evangélicos muito significativo, porque aquela votação muito expressiva desse segmento religioso, né, de evangélicos, contra Dilma, contra as agendas que ela representava, né, produz uma visibilidade de uma atividade conservadora e extremista de evangélicos, aquilo ganha uma visibilidade, e aí alguns outros grupos se formam na contraposição a isso, como a própria Frente Evangélicos pelo Estado de Direito. Vários grupos se fortalecem também, os evangélicos, o movimento negro evangélico, o movimento de mulheres negras evangélicas e outros vários começam a se organizar de um modo mais consistente, e acho que aí, definitivamente, em 2018, né, com a eleição de Bolsonaro, um tipo de operação que ele fazia, que eu chamo do ADE, né, naquele momento, que era assim, o aliado dos evangélicos, porque ele era católico, mas fazia toda uma composição que era meio ambígua, né? A partir até daquele batismo nas águas em 2016, né? Pelo pastor Everaldo, que depois foi preso aqui no Rio de Janeiro. Então, tinha toda uma cena que buscava produzir naquela candidatura uma candidatura cristã com uma interface evangélica muito significativa e com um acento importante numa ideologia de extrema-direita conservadora, né? Então, assim, parecia que resolvia a questão dos cristãos do Brasil como sendo uma identidade cristã, uma identidade conservadora e extremista, assim, de direita, né? Então, a conexão necessária ali, ideológica estava posta. E aí os vários grupos vão se organizando. 2020 foram eleições muito importantes também, que a gente viu a organização na sociedade da BEP, né, que era a Bancada Evangélica Popular, também Cristãos contra o Fascismo, que surge em 2018, mas em 2020 se organiza em torno de candidaturas de esquerda, e aí eles tentam produzir a reversão daquele argumento, né, de que ser cristão é ser conservador, é ser direita, dizendo, não, o fundamentalista é que tem que se explicar, porque o verdadeiro cristão, digamos assim, é aquele cristão que é do amor, é da justiça social, porque foi isso que Cristo pregou. Então, tem uma disputa que acontece ali, que agora, nas eleições de 2022, a gente chegou, assim, espero que é um auge, né, pensando que vai ter um declínio nessa configuração tão polarizada, porque a gente viu um sofrimento moral de pessoas comuns, né, irmãos e lideranças, né, um sofrimento moral subjetivo enorme das pessoas, também um sofrimento político, cidadão, de não poder assumir, digamos assim, uma inflexão, digamos, à esquerda relativo, conectando isso à sua fé, né? Como se a fé tivesse abalada em relação a estar apoiando pautas de justiça social, de minorias, né, no Brasil. Então, um sofrimento muito grande nessas comunidades, com perdas salariais, né? As pessoas perderam emprego nas igrejas, porque é isso, tem vários pastores que dedicam sua vida à vida eclesiástica, né? À vida como pastores, e recebem um salário relativo a isso, e vários foram, enfim, exonerados dos cargos, tendo aí um acúmulo de sofrimentos nesse sentido. E acho muito boa a proposta de conversar sobre isso aqui, porque teve o recente lançamento do livro do Michel German, né, O Não Judeu Judeu, no qual ele fala justamente sobre essa questão no interior da comunidade judaica. E aí acho muito legal a gente pensar um arranjo que é esse dentro-fora, né, porque o Michel fala muito daquele evento na Hebraica, em cujo evento Bolsonaro fez um pronunciamento, falava das raças boas, das raças más, né, falava, acionava, produzia uma semelhança entre ruminantes e negros na medida em que colocava o peso dessas pessoas, né, o peso de negros e negras, com uma medida que se mede o peso animal, né, em arrobas. Então, ele vai tratando de como, naquele momento, Bolsonaro elabora um discurso no qual ele vai estabelecendo quem estava dentro, quem estava fora. E parte da comunidade judaica ali, naquele contexto, assina embaixo daquele processo de conversão e desconversão, né? Isso acontece também no universo evangélico, né? de um processo de deslegitimação
que é produzida também pela fala presidencial, né, em torno de quem é verdadeiro cristão ou quem deixa de ser verdadeiro cristão. Né? E aí acho que tem várias lideranças que na sociedade foram corroborando essa fala e atuando, assim, sendo amoladores de facas da violência que está acontecendo no Brasil, da polarização que vem acontecendo no Brasil, que impedia o diálogo, né? Impedia a mediação. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem que lembrar também que, situacionalmente, esse mainstream, no caso do mainstream evangélico, considera evangélicos à esquerda como evangélicos em algumas situações. Também temos essa questão para trazer, né? Por exemplo, quando Sóstenes Cavalcante anuncia o aumento da Frente Parlamentar Evangélica para a 57ª legislatura, que vai começar agora em 2023, ele contabiliza o universo de evangélicos que foram eleitos. Agora, isso para fortalecer o capital próprio, né, seu capital político, seu capital social. No entanto, na sociedade, ele, sua igreja, né, outros atores a ele alinhados, vão produzir uma diferença aí entre esses evangélicos à esquerda e os evangélicos de direita. Então, eles contabilizam ali os de esquerda, mas na vida social, né, na disputa eleitoral, esses estão de fora. Então, é para a gente lembrar que também situacionalmente que essa oposição também acontece, né, para a gente pensar os interesses que estão sendo mobilizados em torno desse dentro e fora, aí, seja na comunidade judaica, seja aí entre evangélicos. Você, Igor, também quer comentar um pouco sobre essa pergunta? Bom, eu acho que essa foi uma tendência que ela começou já nos anos 2010, pelo menos no campo evangélico, né, quando a gente fala sobre os evangélicos aqui no Brasil. Até então, os evangélicos eles não falavam muito sobre política, sobre questões políticas, e foi nessa época que a gente começou a ter discussões principalmente relacionadas à liberdade religiosa e os direitos civis da comunidade LGBTQIA+, né, quando teve algumas propostas de criminalizar a homofobia, e os evangélicos temiam que isso fosse afetar, né, a liberdade religiosa deles de pregar algumas passagens bíblicas, interpretações de que a prática homossexual, como eles afirmam, seria pecado. E depois disso a gente começou a ver uma série de outros temas políticos que foram entrando aí no radar na agenda dos evangélicos, né? A questão do aborto, que é uma pauta muito forte, a própria questão da perseguição aos cristãos em outros países, inclusive nos países lá do Oriente Médio, essa ideia também do apoio a Israel, né? Israel acaba entrando também, o sionismo cristão, como uma pauta, mas esses eram temas que eram discutidos na igreja, começou a haver um despertar das pessoas para isso, mas não era um assunto que dominava a pregação, por exemplo, nos domingos, não era algo que gerava tanta divisão. Então, eu acho que essa divisão ela começa a aumentar na eleição que a gente teve em 2014, da Dilma e o Aécio. A gente já começa a ver aí os evangélicos se posicionando mais à direita do espectro político. E em 2018 a gente tem aí a emergência de Jair Bolsonaro, e vai ser quando os evangélicos vão ver nele alguém que representa algumas das suas pautas, né, chamadas pautas morais. Eu acredito que a polarização no meio evangélico, pelo menos, ela ficou muito pior nesse ano, nas eleições agora, 2022, quando a gente viu isso de maneira mais clara, e a gente tem até dados que mostram isso, cerca de 70%, isso se as pesquisas estiverem corretas nisso, né? Cerca de 70% dos evangélicos, eles apoiaram Bolsonaro. Eu acredito que esse número tenha sido um pouco maior, eu acho que cerca de 80% dos evangélicos apoiaram Bolsonaro, e o que a gente tem visto é isso, é que os cristãos que são contra o atual presidente, ou que são contra algumas agendas, alguns itens da agenda da direita, ainda que eles permaneçam conservadores em sua teologia, em sua fé, eles têm, né, essa fé questionada, e às vezes eles são excluídos de certos espaços comunitários. Quando a gente estava falando sobre gravar sobre esse tema, a gente vem falando muito como é incrível, né, essa semelhança, né? A gente passa muito sobre isso, tem um racha muito grande, assim, a gente sempre fala aqui que a comunidade judaica é plural, não é uma pedra monolítica, então a gente conhecendo, né, conversando também com algumas pessoas, vê que também a comunidade evangélica também
tem características parecidas, né, quando a gente fala sobre posicionamento político. Inclusive, a Anitta, né, chegou a mencionar no último episódio, né, o Fábio Weingarten aí, né, do governo Bolsonaro, ele levantou muito essa bandeira, né, de que judeus, como assim, judeus progressistas não existem, né, os judeus verdadeiros são aqueles que colocam tefilim, né, os filactérios, para colocar essa cisão de que ou você é judeu, ou você é um judeu religioso, que seja, né, ortodoxo, né, a gente falou muito, o Michel German também falou muito sobre isso, ou você não é, né, ou você se posiciona assim, de forma conservadora, tradicional, ou a sua existência é invalidada. E no geral é muito isso, né, as pessoas têm um receio de se posicionar politicamente, né, quando a gente fala, assim, desses âmbitos, né, espaços religiosos, por exemplo, né, e então começam, você mencionou, né, a comunidade LGBTQIA+, por exemplo, é uma comunidade de pessoas que muitas vezes param de frequentar, simplesmente se afastam, né, saem, não se veem mais ali, não vê ali mais como um espaço acolhedor, né, muitas vezes realmente não são bem-vindas, pensando nas religiões em geral. E buscam espaços que dialoguem mais, né, com a sua linha de pensamento, né, que respeitem seus posicionamentos, suas formas, né, de existir e ser. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Igor, se dá para afirmar que se constrói comunidades paralelas que acabam acolhendo essas pessoas, né, essas pessoas que são esses dissidentes, né? Sim, isso é algo que eu tenho conversado muito com alguns amigos que são evangélicos, mas também são cientistas sociais, e que a gente tem olhado muito para os Estados Unidos nesse aspecto, né? O evangelicalismo brasileiro, ele, claro, tem as suas particularidades, tem alguns fenômenos que são bem particulares do Brasil, até porque é uma religião que ela cresceu muito na periferia, então hoje o típico evangélico é uma mulher negra da favela, ou então daqui do Nordeste, então a gente tem algumas particularidades que tornam o evangelicalismo brasileiro algo bem distinto, mas em termos gerais eu noto que algumas características são muito comuns do evangelicalismo americano, até porque o evangelicalismo ele é um movimento internacional, então existe todo um ecossistema evangélico de cantores, de preletores, de editoras, de livros, e essas ideias, muitos desses livros, muitos desses cantores, né, as músicas são cantadas nas igrejas, né, o chamado worship, são muitas vezes versões, né, traduções de música do inglês, os livros, então existe realmente um movimento global evangélico que conecta pessoas do mundo inteiro. E eu noto que o que a gente tem vivido nesse fenômeno do nacionalismo cristão é algo que tem acontecido muito nos Estados Unidos, né, com a ascensão do Trump, na verdade já vinha antes disso, e a gente tem visto nos Estados Unidos um movimento crescente de ex-evangelicals, né, que são os ex-evangélicos. E esse é um movimento que ele é muito difuso, porque você vai ter alguns cristãos, né, alguns jovens que vão, principalmente jovens, né, que vão desconstruir a sua fé, então eles vão abrir mão de crenças mais tradicionais, mais ditas como ortodoxas em relação principalmente à sexualidade, não apenas em termos ligados à comunidade LGBTQIA+, mas também o papel da mulher, porque muitas igrejas são contra a ordenação de mulheres como pastoras, acham que a mulher ela não pode pregar e coisa do tipo. Tem também a questão racial que pesa, no caso dos Estados Unidos, toda essa relação foi complicada dos evangélicos com a escravidão, e aí a gente tem alguns que vão realmente se tornar mais progressistas e até acabar abandonando o cristianismo. Só que a gente tem visto que são alguns cristãos que eles permanecem conservadores, mas pelo fato de eles terem sido os Never Trumpers, né, que não votaram em Trump e faziam oposição, eles perderam cargos, eles foram expulsos dos seus empregos, e eles agora estão tentando reconstruir o movimento, e eu falo de nomes como o David French, que é um jornalista, ele inclusive escreve muito sobre antissemitismo na extrema-direita americana, e a Beth Moore, que era uma mulher que ela fazia parte da Igreja Batista do Sul, e ela prega, escreve livros, ela sofreu muita misoginia por causa disso, e eles estão tentando reconstruir um evangelicalismo lá nos Estados Unidos. Alguns tentam ir para igrejas que são mais litúrgicas, como as anglicanas, ou então metodistas, mas aqui no Brasil a gente não sabe direito como que isso vai ser. O que a gente tem visto existe sim alguns evangélicos que são mais progressistas e acabam
relativizando alguns elementos da fé, então isso faz com que outros que tendem a ser ainda mais conservadores na sua fé não se sintam confortáveis de estar do lado dessas pessoas e eles ficam deslocados, né? Eu acho interessante falar, por exemplo, essa questão da homossexualidade que vocês mencionaram. A gente tem muitos cristãos que são gays, ou como eles usam, né, como eles afirmam, sentem atração pelo mesmo sexo, mas eles estão dispostos a viver uma vida de celibato, porque eles acham que, de acordo com a leitura que eles fazem da Bíblia, o sexo somente deve ser entre um homem e uma mulher, né, aquela coisa monogâmica, heteronormativa. E mesmo eles estão dispostos a submeter a isso nas suas vidas pessoais, privadas, talvez o fato deles usarem um termo gay para se descrever, ou sair do armário publicamente, isso já faz com que eles sofram um certo ostracismo, que a fé deles seja questionada, que eles estão adotando, né, uma ideologia do mundo, coisa do tipo. Então, é muito complicado a gente imaginar, né, prever o que é que vai ser o futuro do evangelicalismo no Brasil, principalmente agora que o Bolsonaro perdeu, né? Então, eu acho que vai ser um momento de muita reflexão agora dentro da Igreja Evangélica Brasileira. Cristina, você quer comentar também? Acho que é muito importante também isso, Amanda, porque tem o crescimento, né, de um movimento não denominacional, que aí vão ganhar vários nomes. É interessante isso, porque são essas comunidades, né, são grupos que se organizam como ONGs, mas são grupos religiosos. Tem os desigrejados, né, que de algum modo produz uma diferença em relação a um chamamento anterior aí que era do desviado, né, porque várias das pessoas que estão nesse trânsito entre denominações ou estão vivendo essas crises relativas à sua anterior fidelização institucional, né? Porque tem que pensar que a gente está falando de figuras públicas que passam sofrimentos, mas há muitas pessoas que estão vivendo nas suas comunidades religiosas e sem ter vergonha, né? Nessas eleições eram vários vídeos produzidos por evangélicos e evangélicas dizendo que estavam com vergonha de falar que eram evangélicos e evangélicas, que estavam com medo de falar sobre seus votos nas igrejas, né? Então, pessoas que estavam tendo um sofrimento subjetivo muito intenso, e a gente, na pesquisa que realizamos lá pelo ISERA, a Fundação BOL e a UF, já em 2020, entrevistando candidatos e candidatas, a gente observou essa dinâmica, né? Esse processo de afastamento das pessoas das denominações nas quais elas foram, às vezes, assim, criadas, né? Eram vínculos familiares ali criados, né, de longa data e que vão se esfacelando a partir desse autoconhecimento, né, próprio dessa pessoa em relação a seu modo de viver o mundo, de pensar as questões públicas, e vão vivendo sofrimentos relativos a isso aí. E nesses momentos, né, a gente observou também, e eles falaram sobre isso foi publicada, essas entrevistas foram publicadas na Comunicações do ISE sobre esses evangélicos à esquerda, justamente dessa miríade de organizações que vão surgindo aí a partir dessas pessoas que estão nesse movimento de saída dessas igrejas que já não os aceitam. Você falou da comunidade LGBT, mas isso acontece também com pessoas negras, né? Isso acontece também com outras pessoas que começam a expressar, digamos assim, uma ideologia distinta, né? Então, eu falo das pessoas negras nas igrejas porque, embora seja os evangélicos os que tenham um percentual maior, né, de negros e negras nos seus bancos de igreja, né, porque são 59% de pessoas negras nas igrejas evangélicas, maior até do que o percentual nacional de negros e negras no Brasil. Então, mas é uma igreja que, ao mesmo tempo que tem muitos negros e negras, faz um processo de branqueamento dessas pessoas. E quem está... São pessoas jovens, às vezes, nas universidades, que vão participando né, se conectando com esse debate racial, começam a não aceitar mais esses processos de branqueamento que perpassam pelas igrejas, né, relativo ao cabelo das mulheres, né, dos homens nas igrejas. Então, essa também é um sofrimento que acontece, é só para a gente pensar que não é só a questão política diretamente, mas a gente pensando numa política mais ampla, que a incorporação de certas agendas e modos de ser, às vezes, são muito difíceis de serem experimentados nas igrejas. Então, em razão disso, são várias as comunidades que vão surgindo, né, e um movimento não denominacional importante. Agora, a contradição que a gente acompanha
ao longo do tempo, em relação a esses grupos, é que, do momento em que eles entendem a importância de uma disputa, digamos assim, para dentro até desse grupo religioso, começam a entender a importância da institucionalidade. E no momento que começam a entender a importância da institucionalidade, o movimento aí de formalização dessas denominações acontece, né? E aí começam enfim, a rivalizar com essas denominações a partir de outros expedientes, digamos assim. E é nesse movimento que eu acho muito importante, a gente falou anos 90 e a mobilização de evangélicos à esquerda na sociedade, mas o que a gente viu a partir de 2020, de um modo muito significativo, era a organização de evangélicos e evangélicas com vistas a disputar cargos eletivos. Isso aí marca uma diferença, eu acho, muito grande em relação ao passado próximo, né, ali do período da redemocratização. Porque se tinha esses movimentos na sociedade, você tinha pessoas, né, a gente pode pensar, Benedita da Silva, nossa, tem mandatos aí, está há muitos anos no Congresso Nacional, a própria Marina Silva, outras deputados, vereadores, que estavam em partidos de esquerda, eram pessoas evangélicas, mas viviam esse conflito de também não falar da sua identidade religiosa entre as pessoas de esquerda, né? Então, esse não era um capital político mobilizado pelos candidatos e candidatas que eram evangélicos e evangélicas nas disputas eleitorais até muito pouco tempo. O capital político da direita evangélica, ela acontecia também a partir da exposição pública do lugar eclesiástico que essas pessoas ocupavam na disputa eleitoral, né? Então, bispo, pastores, falavam da sua vinculação religiosa, escrevendo como nome de urna no TSE, irmão, missionária, missionário, obreiro. Agora, na esquerda, isso não era comum, né? Acontece que 2020, então, acho que é um marco muito importante, porque se vê um movimento de apresentação pública e de disputa da identidade evangélica entre conservadores e, digamos, esses aí progressistas, à esquerda, que rivaliza também a partir de uma apresentação pública da sua identidade religiosa. Então, eu sou de esquerda, eu sou evangélico, eu sou contra o fundamentalismo, eu sou contra a extrema-direita, eu sou a favor da justiça social e estou pleiteando um cargo aqui, ali em 2020, né? A vereança, principalmente, e aí isso marca uma diferença, porque em 2022 vimos várias candidaturas à esquerda apresentando sua identidade religiosa como uma identidade para a disputa política. É a ocupação de um espaço, né? Você ocupa um espaço, e aí desculpa cortar, e até a próxima pergunta, né? Porque a gente comentou aqui dessas pessoas que saem, que fundam seus espaços, ou tentam enfrentam essas contradições, mas e os que decidem ficar? Os que decidem se manter, mesmo nesses espaços onde você expressar a sua opinião política, você expressar a sua identidade, muitas vezes entra em contradição com o que a maioria, o que os líderes dessas religiões ou dessas comunidades pensam. Você acaba sendo perseguido, tendo a sua fé, a sua identidade validada. O que motiva essas pessoas, mesmo tomando tanta porrada, ainda continuar e construir essa comunidade, apesar de tudo? Eu acho que aí tem duas coisas que a tua pergunta me remete. Uma primeira, que era assim, as pessoas, mesmo elas sendo vilipendiadas no interior das suas comunidades, elas buscarem ficar ali. E eu acho que há pessoas que buscam ficar nas suas denominações de origem, né? Porque tem todos esses laços de sociabilidade, familiares, né? Tem uma coisa de gostar do tipo de trabalho que é feito nas igrejas e tentar manter a vinculação a despeito de ter contrapontos ali importantes na comunidade religiosa, né? Mas eu diria, sabe, João, que com o aumento dessa polarização, o que eu vejo é que está muito difícil para as pessoas que estão
numa dissonância, digamos assim, ideológica e de modo de ver a sexualidade, de modo de ver o lugar da mulher, né? Do modo de ver também essa questão racial, essas pessoas estão tendo muita dificuldade de se manterem nas suas denominações originais, né? Então, acho que tem um grande movimento de pessoas que se desprendem das igrejas, né? Ficam assim pessoas que têm uma fé evangélica, mas não estão não estão vinculados a nenhuma denominação, nem a nenhuma comunidade, né? E vão experimentando a fé de uma outra forma. E há pessoas aí, acho que esse movimento muito significativo de formação de comunidades nas quais eles têm, digamos assim, um pensamento comum relativo a essas várias agendas. Acho esse movimento muito importante, né? De inclusão, principalmente nessa questão sexual, né? A gente tem várias comunidades, várias igrejas que algumas chamadas igrejas inclusivas que operam diretamente por essa pauta, mas várias igrejas que não se inscrevem, digamos assim, nessa denominação de inclusiva, né? Mas são igrejas que efetivamente trabalham com um público muito amplo, acolhendo pessoas de diferentes, né, não sei, vinculações, experiências, né, sexuais, como, por exemplo, a nossa igreja brasileira. É uma igreja com pastor, uma condução de um pastor negro, que acho que aí, sim, é uma igreja que aposta muito no debate racial, em entender a força da questão racial na própria igreja, revisitando, né, a Bíblia, trazendo essa africanidade da Bíblia, a negritude na Bíblia, e que é uma igreja que acolhe as minorias de um modo muito geral. Tá? Então, acho que como a nossa igreja brasileira, a gente tem várias denominações hoje no Brasil que são, assim, acolhedoras das várias minorias, mesmo sem... E aí, incluindo aí a população LGBTQIA+, né? Porque não são igrejas exatamente exclusivas desse público, digamos assim, né? Mas que abrangem uma comunidade muito diversa. Não sei se eu te respondi, Sim. João, agora falando a beça, não... Perfeito. Eu achei que respondeu. E você, Igor, tem alguma coisa que você queria comentar, falar aqui com a gente? Eu acho que uma coisa assim, interessante, né, do evangelicalismo, da fé evangélica, principalmente aqui no Brasil, né, a vertente que a gente tem aqui no Brasil, é que vê muito a sua experiência com Deus, experiência pessoal que você tem, é uma coisa assim que é metafísica, então às vezes você não consegue explicar, mas é aquela experiência espiritual que você teve com Deus no momento da sua conversão, né, usa-se muito isso de aceitar Jesus, ou nascer de novo, então essas pessoas, elas têm esse sentimento de que a relação que elas têm com Cristo é maior do que qualquer outra coisa. Então, do mesmo jeito que o próprio Jesus, ele fala que a gente iria sofrer aqui no mundo, mas a gente deveria ter bom ânimo, que seria difícil manter a unidade da igreja, né? A gente lê no texto bíblico de João, no capítulo 17, que Jesus, né, segundo a narrativa bíblica, ele ora por aqueles que ainda iriam crer nele, não somente pelos discípulos que ele estava deixando na terra, mas pelos que iriam crer nele, para que eles vivessem em unidade. Então, eu acho que muitos desses cristãos, eles olham para a história da igreja, eles veem como que em outros momentos também houve uma adesão maciça da igreja a projetos políticos e as coisas não terminaram bem. E, claro, o pior exemplo disso é a própria Alemanha nazista, né? Muitos evangélicos gostam de falar do Bonhoeffer, que foi o pastor luterano que morreu no campo de concentração porque ele tentou assassinar Hitler, mas a realidade é que a maioria dos evangélicos, eles apoiaram o regime nazista, eles usaram a teologia deles para justificar o antissemitismo, para justificar o Holocausto, mas houve uma igreja confessante, também houve evangélicos que foram parar nos fornos, que foram parar nos campos de concentração porque eles se arriscaram para salvar os judeus por causa daquilo que eles criam. Então, esse senso de fé, de saber que Jesus, ele é o Senhor da igreja, né? Como diz o texto bíblico, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Eu acho que isso é o que faz com que eles permaneçam, né? Creio que eles fazem parte de um movimento que ele é não somente internacional, que está presente no mundo inteiro, mas algo que está ao longo da história. Então, se encaixar nesse plano mais amplo é o que dá força para que esses irmãos eles permaneçam. E, assim, a gente está falando do nosso contexto brasileiro, né? Aliás, a gente está gravando aqui numa segunda-feira, né? Pós-eleições, ainda todo mundo, né? De alguma forma, assim, meio extasiado, né? Mas saindo um pouco aqui do nosso contexto, Brasil. Fora do Brasil, essa divisão dentro das comunidades
é semelhante a essa divisão que a gente vê aqui no Brasil, no contexto brasileiro? Sim, eu acho que o movimento evangélico, né, quando a gente fala sobre esse ramo do cristianismo, a gente está falando sobre um movimento que ele é muito recente, né, assim, ele tem 200 anos de história, e isso é nada, né, quando a gente compara a história da cristandade mais ampla. Então, eu acho que são dilemas muito novos que estão surgindo. Eu estava conversando com alguns amigos ontem, eu acredito que, inclusive, é interessante porque a gente está gravando no dia 31, que é também comemorado o Dia da Reforma Protestante, e a gente estava discutindo que o próximo cisma que a gente acredita que vai acontecer dentro do cristianismo vai ser relacionado à questão de sexualidade, né? Como que os cristãos eles vão lidar com esses dilemas aí das identidades LGBTQIA+, e coisas do tipo. Então, a gente nota, por exemplo, que em alguns países em que o evangelicalismo ele tem crescido, esses debates eles ainda são muito minoritários, até porque são contextos em que você não tem tanta democracia, né? Em alguns países aí da África, em outros a gente vê que existe uma ligação dos evangélicos já muito forte com a política, motivada inclusive por essa agenda de valores. A gente vê vários países na África onde a homossexualidade até mesmo é criminalizada, e você vê que evangélicos apoiam isso, e a gente não tem muitos dados de quem são os dissidentes, né, de quem discorda disso, mas aqui na América Latina eu acredito que isso também tem surgido, né, esse movimento que a gente fala de desconstrução, que são os jovens, principalmente entre os jovens que isso acontece, mulheres também, a gente consegue fazer esse recorte, a gente não tem dados, acho que essa é uma grande dificuldade, não tem muitos dados, é mais fácil a gente falar sobre o contexto americano, porque lá tem surveys e polls para tudo, então tem muito dado aqui no Brasil, a gente não tem, né, nem números atualizados sobre o número de evangélicos que a gente tem por causa do censo, então é difícil quantificar e fazer isso, mas eu acredito que essas discussões elas já estão acontecendo em maior ou menor grau. Então, a gente já vê ao redor do mundo denominações evangélicas que elas têm rompido, tem havido cisões por conta de questão de sexualidade. Algumas decidem mudar, né, se tornar adotar uma visão mais progressista, dizer sim, a gente acredita que a Bíblia, no contexto, o texto como está escrito, ele até condena esse tipo de coisa, mas por conta do entendimento que a gente tem hoje da sexualidade humana, da história, da ciência, a gente vai estar disposto a ir além disso. Então, isso tem sido um ponto aí de contenção muito grande. E, assim, a gente também percebeu, né, como foi curioso, assim, as semelhanças, né, a fala de alguns evangélicos, a retórica, né, de lideranças políticas ou não, tanto na comunidade evangélica quanto na comunidade judaica, eram próximas, assim, de alguma forma, né, alguns dos argumentos eram muito parecidos, entre aqueles que se posicionaram politicamente ou tiveram uma posição contrária às falas das maiorias dos líderes religiosos. E eu queria que você comentasse um pouco, assim, da tua visão, assim, da sua análise, por que você acha que existe essa semelhança, né? A gente suscitou aqui na nossa conversa com o Igor um exemplo do Fábio Weingarten, por exemplo, que é uma pessoa que está, né, faz parte do escalão aí do governo atual, e que se posicionou muito nesse sentido de falar quem era ou não judeu, muito atrelada a posicionamento político. Então, você é um judeu se você for realmente religioso e conservador, tradicional, ortodoxo. Contrário disso, ou pessoas que defendam os direitos humanos, que muitas vezes confundem com pautas exclusivamente, né, da esquerda ou de pessoas progressistas, né, que é trágico, né? Sim. Mas queria que você comentasse um pouco por que você acha que existem essas proximidades, assim, tanto no campo quanto no outro. Aí eu acho que tem uma coisa muito importante da gente pensar, que é essa transformação nos arranjos político-religiosos. Porque se a gente vem de uma cultura católica, no qual os judeus eram pensados como aqueles inimigos do cristianismo, os judeus eram identificados culturalmente como aqueles que assassinaram assassinaram Jesus Cristo, enfim, atravessou a história da humanidade uma ação negativa e os judeus eram o centro dessa história. Se tinha uma construção cultural
passada aí a partir do catolicismo, que informava esse lugar do judeu como inimigo, tá? Embora eu ache que vários materiais, né, vão marcando uma relação muito ambígua dos judeus aqui no Brasil, né, que ora tem esse lugar, um lugar ambíguo, um lugar do inimigo, outra hora ele tá marcado num lugar positivamente, né, na sociedade. A gente pode pensar que essa guinada, esse fortalecimento da nova direita no Brasil e no mundo, né? Porque a nova direita ela tem uma face muito importante religiosa, né? Então, os vários autores que estão debatendo a nova direita vão observar os vários elementos que compõem a nova direita, o elemento da moralidade como um elemento fundamental de mobilização política desses grupos. Isso, estou falando Brasil, América Latina, Estados Unidos, outros países, né? Então, e nessa conformação, a gente começa a observar uma união muito significativa aí de grupos judeus conservadores, mais conservadores, com evangélicos, né? Esses também de perfil mais conservador. E aí, muito interessante, porque eu acho que a noção que o Michel German traz do judeu imaginário, do Israel imaginário, é muito interessante para a gente pensar essa questão, porque os vários grupos, seja no plano teológico, religioso, seja no plano político, estão ligados a Israel, aos judeus, a partir de representações, a partir de um imaginário, né? E esse imaginário ele também vai sendo usado situacionalmente conforme o interesse dos grupos. Então, vamos pensar no Brasil, muito recentemente eclode, porque isso já estava aí, o sionismo cristão, as várias produções de autores evangélicos na defesa do Estado de Israel, isso não é novo. Né, a bibliografia, ela marca aí, tem um acento importante desde a década de 70, a Maria das Dores Campos Machado, Brenda Carranza, Cecília Maris tem escrito sobre isso, Paul Fresson, outros autores também, né, falando justamente sobre essa bibliografia que já sustentava isso que eclodiu num determinado momento, que essa, como a defesa do cristianismo, a defesa da volta de Cristo, ela passa pela defesa dos judeus e do Estado de Israel. Então, tem uma configuração que é religiosa e que vai se anunciando na política também, na medida em que a defesa do Estado de Israel ela se coloca como uma defesa fundamental, né? Fundamental para essa volta de Cristo. Então, os conservadores, digamos assim, evangélicos, de um modo muito consistente, abraçam essa como uma pauta. A gente está pensando em Estados Unidos, isso acontece de modo muito consistente. No Brasil, isso se revela de um modo muito consistente ali em 2017, 2018, né? Esse arranjo, ele aparece ali. Né? Agora, é muito interessante também pensar por exemplo, a Michelle Bolsonaro e vestida, né? Com as cores da bandeira de Israel, calça branca, blusa azul e a blusa com a bandeira de Israel. Me chama a atenção ali também o fato da bandeira de Israel, ela está achurada, assim, como se fosse como é que se chama isso? Código de barras. A bandeira de Israel era um código de barras, achei aquilo estranho, porque código de barras é para mercadorias, né? Para alguma coisa assim que está à venda. Então, não sei o sentido, mas aquelas coisas não são usadas. Eu não posso ser leviana aqui, não entrevistei a Michelle para saber o sentido do uso daquela blusa específica, mas me chama a atenção não só toda a referência que ela faz, mas também a bandeira, não ser uma bandeira que está inteira, uma bandeira que ela está como um código de barras. Tá? Então, acho que são muitos usos também que evangélicos vão fazendo ao longo dessa história, né? Dessa história de evangélicos, sobretudo neopentecostais no Brasil, pensando que o neopentecostalismo surge ali ao final dos anos 70, com a Igreja Universal do Reino de Deus, e o trabalho da Edilane Gomes é excelente para falar sobre isso, porque ela justamente observa como a constituição desse Israel mítico, ele é fundamental no processo de legitimação da Igreja Universal do Reino de Deus como religião.
né? Porque se havia uma suspeita desse surgimento aí dessas igrejas neopentecostais como seitas, que foram tratadas até mesmo na mídia como seitas durante muito tempo, o recurso a essa Israel bíblica que o Michel Guilherme argumenta, né, que é já em si uma Israel imaginária, mas esse Israel que está fundado na Bíblia era um modo de consolidar, né, consolidar-se como ator religioso a partir de buscar essa origem. E aí a origem, tanto todas as figuras, né, todos os símbolos do Velho Testamento, e foram apostando nisso a Igreja Universal como uma moeda que produzia uma diferença da Igreja Universal em relação a todo o campo, digamos assim, evangélico, né? Então, isso fortalecia um certo capital, que era um capital social, mas um capital que vai sendo um capital político também. Então, são arranjos que vão acontecendo ao longo de uma história e que ali em 2017, 2018, esse amálgama ele aparece, né? Agora, acho que vou falar mais a partir dessa comunidade, digamos assim, esse grande grupo, né, de evangélicos à esquerda, contestadores do mainstream evangélico, que tomam, acho que, muito cuidado, né, para não fazer uma colagem de toda essa pauta, de toda essa referência a Israel, de toda essa veneração como lugar do mal, né? Então, eu sinto que há um cuidado desses atores evangélicos à esquerda para incluir os judeus, não nessa inflexão da moeda da guerra, tal como operam parte desses evangélicos, aí, sobretudo a partir de 2018, fazendo uma colagem muito significativa entre prosperidade, armamento, né, e uma moralidade excludente, porque essa Israel imaginária, ela está nesse lugar que ela é uma produção, né, porque a gente vê um Estado de Israel muito inclusivo dessas pautas do direito da população LGBT, né, até essa inclusão de negros e negras é sempre um conflito, mas acho que tem uma abertura a essa questão também, né, que vai se colocando cada vez mais. Então, eles estão produzindo uma Israel que ela é cada vez mais distante do que acontece no próprio Estado de Israel, mas na conformação de uma ideia, de um aquecimento de grupos, né, inflamação de grupos em torno da defesa da exclusão de direitos de algumas minorias, né, da afirmação das armas e da afirmação de uma ética que se consolida por uma ética da perseguição, né? Porque isso vira um capital político na mão dessas várias lideranças também interessadas em manipular, né, os vários atores na sociedade a partir de se apresentarem como vítimas nesses processos. E aí se apresentam como vítimas, fazem uma referência a Israel, e Israel dá força, esse Israel que é o povo perseguido, mas que é o povo próspero e vitorioso, né? Então, esse arranjo, esse modo de olhar, consolida muito do modo de operação de evangélicos, digamos assim, desse mainstream evangélico, que operam a partir desse Israel imaginário, desse Israel mítico, e eu acho que percebo um cuidado muito grande de evangélicos à esquerda para se contraporem esse modo de falar sobre Israel, né, e sobre os judeus, não acentuando o antissemitismo, né? Acho que essa é uma questão assim, muito importante para pensar. E que eu acho que renova até um modo da própria comunidade judaica olhar para uma parte da esquerda. E uma parte da esquerda que é muito significativa, porque esse Brasil da transição religiosa, o Brasil que está vivendo uma transição religiosa, já o Eustáquio, né, traz muitos números a partir, né, desses dados demográficos que ele vai acompanhando no Brasil, América Latina, está vivendo uma transição religiosa sem precedentes e sem ter uma migração significativa que explique isso, e muito menos assim uma guerra, né, que explicasse também uma situação dessa. Então, uma transição religiosa muito significativa e, indubitavelmente, né, essa esquerda evangélica que vai crescendo é uma esquerda que vai se constituindo cada vez como mais importante nesse Brasil evangélico que vai se tornando o Brasil. Porque se a gente tem o Brasil hoje com 32% de evangélicos, estou falando a partir dos dados que o José Eustáquio, que é demógrafo aposentado do IBGE, trabalha, né?
a gente tem um número institucionalizado, digamos assim, de evangélicos, em torno aí de 32%, mas a cultura, né? O lugar cultural que os evangélicos ocupam no Brasil hoje é muito maior, né? Na cultura, na política, nas comunicações. Então, pensar que é um grupo que ele tem um lugar cultural muito maior, e a gente vem acompanhando esse movimento de saída das denominações que configuram essas pessoas que têm uma experiência religiosa, né, que é evangélica, mas que não estão nas igrejas. Então, a gente está falando de um número muito maior aí do que 32% de evangélicos no Brasil hoje. Então, é possível que a gente acompanhe que as próximas lideranças de esquerda do movimento social venham desse grupo religioso no Brasil. E acho que é um grupo que tem um cuidado com a comunidade judaica. Isso é uma coisa que eu acho importante da gente frisar também. E você, Igor? Então, isso é algo que eu tenho, acerca do qual eu tenho refletido muito. Depois que eu li o livro, inclusive, do professor Michel German, né, o Não Judeu, Judeu, me ajudou a compreender melhor. Eu acho que isso dá muito... É uma característica comum das religiões abraâmicas. Eu acho que não somente do cristianismo e do judaísmo, mas também do próprio, também do Islã. Quando a gente vai ver, eu acho que isso vem muito da questão do chamado fundamentalismo, né? O movimento fundamentalista, ele começa entre os evangélicos, tem gente que tem muita dificuldade de usar esse termo para se referir aos judeus e aos muçulmanos, mas a Karen Armstrong, ela tem até um livro, Em Nome de Deus, que ela fala sobre isso, né? Ela usa esse termo, eu acho que faz sentido da maneira como ela coloca, que eu acho que isso é muito mais uma reação à modernidade, né? A gente tem... hoje um grande dilema, que é as mudanças na sociedade, na ciência, na tecnologia, e isso faz com que alguns pontos da fé sejam questionados, né? Eu trouxe a questão da sexualidade, mas tem vários outros. Por exemplo, tem muitos evangélicos que eles são contra, né? Eles não acreditam na evolução, eles não acreditam no Big Bang, e é como se fosse um temor de que se eu abro mão de uma questão aqui, que às vezes nem é tão central da minha fé, eu estou comprometendo o edifício inteiro, e aí a minha fé ela pode ruir. Então, você vai ver sempre alguns guardiões meio que da ortodoxia. No caso do Islã, a gente vai ver isso acaba, às vezes, se manifestando de uma maneira mais clara, assim, mais grotesca, em grupos como o Estado Islâmico, como a Al-Qaeda, né, que eles tentam dizer que a versão do Islã deles é a única. Então, a gente para ver quem é que mais sofre com o radicalismo islâmico, né, com os grupos radicais islâmicos, os próprios muçulmanos. Né, o número de vítimas do Estado Islâmico maior foram muçulmanos, não foi nem cristão, nem yazidi, foram os próprios muçulmanos. E, no caso do judaísmo e do cristianismo, eu acho que no cristianismo ainda é pior, assim, porque você, pelo fato de para ser evangélico, é uma questão da sua fé, né? Você não nasce evangélico, você não nasce cristão, então se você deixa de crer em alguns pontos, automaticamente você está fora da comunhão. Eu acho que no judaísmo ainda é mais complexo, porque a noção de ser judeu, né? Você faz parte de um povo, então tem vários ramos do judaísmo, você consegue ainda conciliar, mas eu acho interessante, por exemplo, observar como tem crescido a união entre os judeus mais ortodoxos, né, ultra-ortodoxos, e os evangélicos que são mais conservadores. E é aquela noção de que como se houvesse esse judeu que não é verdadeiro, né, até eu noto que isso é um debate que existe dentro da comunidade judaica, mas que eu percebo que muitos evangélicos eles também têm adotado. Então, é aquela coisa assim, o judeu verdadeiro para o evangélico sionista é aquele judeu que mantém ainda, né, que observa a Torá, que mantém a dieta, né, a Lahá. E quando ele olha para um judeu que ele é secularizado, para um judeu que ele é de esquerda, um judeu LGBT, ele olha e fala assim, não, esse judeu ele está errado, porque ele está indo contra os mandamentos de Moisés, na visão cristã. E eu acho isso muito problemático, porque aí você começa a ver, por exemplo, os casos, muitas vezes, de antissemitismo, como a gente tem do Kanye West, que é direcionado a judeus que são mais liberais, né, mais de esquerda. Isso faz com que os evangélicos, por mais que eles apoiem Israel, por mais que eles afirmam que se preocupam com os judeus, eles tendem a fazer vista grossa porque eles vão ver judeus dentro da própria comunidade que também vão fazer vista grossa, né? Porque vai dizer assim, eles não são tão judeus. Então, é muito complicado, né, esse processo que a gente tem vivido. Eu acho que é uma reação a essa modernidade, essas transformações,
e eu não sei bem muito o que esperar disso, né? Assim, o que a gente pode, em termos de previsões. Tudo isso que você falou, eu acho muito relevante, interessante para a gente pensar, né, tudo isso, porque quando a gente fala do tema, a gente também está querendo encontrar soluções, né, pensar em como que vai ser o futuro dessas comunidades, das nossas comunidades, e mesmo que não dê para fazer previsões, assim, mas queria ouvir de você a sua opinião, né, a partir das suas análises, dos seus estudos, se você acha que é possível, né, que há possibilidade de construção de espaços possíveis em algum momento aí, tanto na comunidade judaica quanto na evangélica, para que as pessoas coexistam, né? Se você vê um movimento nesse sentido, né, mais pessoas pensando sobre isso, ou é mais como você convive também, circula o mundo acadêmico, né, mais na academia, ou se de fato as pessoas se reúnem com essa intenção? Não, eu consigo ver sim esse movimento acontecendo. A gente vê já muitos jovens, eu acho que no caso do Brasil, a eleição do Bolsonaro foi algo que, quer dizer, não do Bolsonaro, né, agora, né, a derrota do Lula, quer dizer, a vitória do Lula, a derrota do Bolsonaro nessa última eleição, eu acho que isso ficou muito claro, como que muitos jovens, eles se sentiram, assim, realmente excluídos de suas comunidades de fé, pelo fato deles não votarem no Bolsonaro, e muitos nem votaram no Lula, né? Muitos, assim, simplesmente votaram nulo, ou votaram em outros candidatos no primeiro turno, mas só pelo fato deles estarem fazendo críticas a isso e questionarem algumas coisas, eles já são vistos com desconfiança. Mas eu noto que existem aí algumas afirmações, assim, alguns movimentos dentro do próprio evangelicalismo. Então, observa aqui no Brasil, por exemplo, muitos cristãos que estão envolvidos com a universidade, né? Porque existe essa ideia de que, entre muitos evangélicos, assim, você entra na faculdade, você vai se desviar, você vai deixar a sua fé, porque é como se o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico vai colocar em xeque aquilo que você aprendeu a vida inteira. E, claro, não vou mentir, assim, eu aprendi muita coisa na universidade que me fez ver que coisas que eu havia aprendido na igreja evangélica não necessariamente eram verdade. Eu tive as minhas crises de fé, mas eu acho que a minha fé ela saiu muito mais fortalecida, né? Hoje eu me mantenho um cristão conservador em vários aspectos, mas eu consigo dialogar com pessoas que pensam diferente de mim, entender qual é o meu papel enquanto evangélico dentro de uma democracia, por exemplo. E eu faço isso baseado em uma tradição de pensadores cristãos que também eram conservadores, como Abraham Kuyper e vários outros. Então, eu acho que nessas novas gerações que estão indo para as universidades, que estão tendo contato principalmente com os cursos de humanas, assim, as ciências sociais, tem havido um diálogo maior, né? Eu acho que tem um movimento também interessante do ponto de vista da teologia, que vê a importância de você estudar questões sociais, para você ver até que ponto a sua leitura do texto bíblico ela foi condicionada pelo seu contexto. Então, tem algumas obras que estão sendo traduzidas em português, por exemplo, Uma Leitura Negra, que é do Isaiah Macaulay, ele é um professor de Novo Testamento, ele é negro, e ele fala como que o fato dele ser negro e dele ter crescido sendo vítima de racismo afeta a leitura que ele faz da Bíblia, e como que muitas interpretações que ele ouvia falar eram interpretações que eram feitas por homens brancos que não passavam pelos dilemas dele, e isso, o viés dessas pessoas inviabilizava a maneira como que elas liam o texto bíblico. A gente tem até mesmo alguns judeus que são professores do Novo Testamento, como a M.G. Levine, tem um livro que foi publicado também em português, que é A Bíblia com e Sem Jesus, que traz essa perspectiva de mostrar como que a teologia da substituição, como que esses estereótipos sobre o judaísmo, às vezes, faz com que a gente tenha uma leitura enviesada, não só da Bíblia hebraica, mas também do Novo Testamento, e cria alguns estereótipos, alguns preconceitos que nem são fiéis ao texto bíblico que a gente busca crer e seguir. Então, eu tenho visto esse movimento, sim, crescendo, mas é um movimento que ele ainda está muito, muito fora de quem ainda tem, assim, os recursos, né? Porque, como eu falei, existe todo um ecossistema evangélico, né? Foi mencionado aqui a Hillsong, por exemplo, né? O documentário. Só que aqui no Brasil a gente tem
o movimento evangélico é muito difuso, então você tem um movimento evangélico reformado, que são os calvinistas, e eles têm as suas próprias editoras, eles têm os seus próprios escritores, os seus próprios músicos. Você tem um pessoal, geralmente quem escuta mais o worship, o Hillsong, que é o pessoal que a gente fala que é carismático ou da igreja de parede preta, que são as igrejas não denominacionais. Mas você tem aqueles evangélicos que são os pentecostais, que são mais o quê? Assembleia de Deus. Você tem também os neopentecostais, que é mundial, universal, e cada um desses segmentos tem o seu ecossistema de gravadora, de cantores, de editoras. Então, você conseguir alcançar esse público é muito difícil, então acaba assim que ficam bolhas separadas, e eu acho que tem esse espaço para essa alternativa, mas eu não sei se ela vai conseguir romper essa bolha e entrar nessas outras tantas bolhas que existem no evangelicalismo brasileiro. Perfeito, Igor. Eu queria te agradecer muito, né? Agradecer muito por você ter falado com a gente hoje. Acho que foi muito rico. Eu aprendi muito, pelo menos. E para quem está escutando a gente, nós conversamos com o Igor Sabino, que é doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e bacharel em Relações Internacionais pela Estadual de Paraíba, é líder do The Philos Project no Brasil e autor do livro Por Amor aos Patriarcas, Reflexões Brasileiras sobre Antissemitismo e Sionismos Cristãos. A gente também falou com a Cristina, que é socióloga do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense. Ela também é coordenadora do LEPAR e editora da revista Religião e Sociedade e colaboradora do ICER, o Instituto de Estudos da Religião. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail. É só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.